querido, a aula de hoje, então, inspirada na carta encíclica do Papa Francisco. O nome da carta em latim é Dilexit Nos, que significa amou-nos. Então, vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E assim renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os vossos servos com a luz do Espírito Santo, fazei que nos regulemos segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, meus amores, quase impossível traduzir a beleza das palavras dessa carta do Papa Francisco numa aula. Então, eu pedi ajuda para os universitários e me inspirei numa meditação do padre Augusto Dantas. Maravilhosa, as meditações dele são sempre muito perfeitas. Então, eu vou começar lendo a primeira estrofe aqui da carta do Papa, para a gente não atrasar, que é o seguinte: amou-nos, diz São Paulo, referindo-se a Cristo, para nos ajudar a descobrir que nada será capaz de separar-nos desse amor. Isso está em Romanos, capítulo 8, versículo 39. Onde São Paulo afirmava com firme certeza, porque o próprio Cristo tinha garantido aos seus discípulos, aspas, eu vos amei. E Cristo também disse, chamei-vos de amigos, chamei-vos amigos. Então, Jesus nos amou primeiro. Então, a gente tem que dar muitas graças a Jesus, porque nós, segundo São João, né, aspas, conhecemos o amor de Deus, que Deus nos tem, pois cremos nele. Para Santa Teresinha, gente, o que nos faz amar a Deus, o que nos faz ter fé, o que nos faz não é a certeza, né? Não é a racionalidade, e sim a confiança. Então, eu vou botar aspas aqui para Santa Teresinha. É a confiança e nada além da confiança que pode conduzir-nos ao amor de Deus. Fecha aspas para Santa Teresinha. Então, o que é fé? É confiança. O que é amar Deus? É confiar em Deus. São Pedro também disse, né, no Evangelho, Senhor, a quem iríamos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, aqui, gente, a gente chega no segundo ponto da carta do Papa Francisco, o número 2, o ponto 2. Para exprimir o amor de Jesus Cristo, recorre-se frequentemente ao símbolo do coração. Há quem se interrogue se isto atualmente tenha um significado válido, porém, é necessário recuperar a importância do coração quando nos assalta a tentação da superficialidade, de viver apressadamente, sem saber bem para quê, de nos tornarmos consumistas, insaciáveis, escravos na engrenagem de um mercado que não se interessa pelo sentido da nossa existência. Daqui a pouco a gente vai aprofundar essa questão do sentido da nossa existência. Então, quando se fala do nosso coração, todas nós poderíamos ter a mesma dúvida. Será que eu devo confiar ou não no meu coração? E a certeza, gente, não é essa certeza, né, que redime o homem. É só o amor que redime o homem. Então, quando vier uma dúvida dessas, o que a gente tem que pensar? Eu devo confiar ou não no meu coração?
Bom, a resposta é muito simples. Eu estou tentando imitar a Jesus Cristo, eu estou tentando que as minhas escolhas, que as escolhas do meu coração estejam próximas da imitação de Jesus Cristo, né? Se sim, se a resposta for sim, significa que sim, é só o amor que irá nos redimir, né? O amor de Jesus Cristo. Esse amor que redime é o amor fruto da entrega a Jesus. Oi, Joyce, bem-vinda! Boa noite. A Joyce deve estar no trânsito. Associamos o nosso coração à imaginação solta, muitas vezes, né? O nosso coração tem aquela imaginação que é a louca da casa, né? A gente, às vezes, a gente pode associar o nosso coração às ideias meio translocadas que a gente pode ter, né? A gente pode ter medo do nosso coração, com medo dele ser traiçoeiro, com medo do nosso coração ter paixões desordenadas. E por que é válido, né, pensar, ter esses medos todos, né? Porque a gente tem internamente essa inclinação para o pecado. Então, por isso que a gente tem, isso que eu falo sempre para vocês, né? Da mesma forma que nós, donas de casa, a gente cuida da nossa casa, da nossa cozinha, das nossas gavetas, né? Com tanto carinho, com tanto esmero, a gente faz essa faxina bonita na casa, é importante fazer também essa faxina no coração através da confissão, para a gente se aproximar cada vez mais, né, do amor de Deus. Então, aqui no ponto número 6 da carta do Papa Francisco, ele escreve: vela com todo cuidado sobre o teu coração, porque dele jorram as fontes da vida. Preserva-te da linguagem enganosa, afasta-te de ti a maledicência, né? Isso está em Provérbios, no capítulo 4. E afasta de ti, gente, a maledicência, a maldade, né? Que o nosso coração não seja a sede, né, das nossas bagunças interiores, né? Bem-vinda, Lindy, maravilhosa! É a sede, né, que o nosso coração seja pura e simplesmente sede do amor e da liberdade. Quando a gente estudou aquele livro, né, A Conquista das Virtudes, do padre Francisco Fausto, a gente descobriu que a liberdade é condição para o amor, né? Deus não nos imputou uma obrigação de amá-lo, né? Deus nos deu a liberdade. Você quer me amar ou você não quer me amar? Né? Então, é uma escolha. O amor é sempre uma escolha. E esse amor e essa liberdade unidos, né? Esse é o maior tesouro da existência humana. O maior tesouro da existência de cada uma de vocês é essa união, né, no coração de vocês, do amor e da liberdade. Sem perceber, herdamos, né, nessa nossa correria do dia a dia, nessa loucura de trabalho e tudo mais, a nossa cultura, né, de sociedade líquida. O Papa, inclusive, nessa carta cita a sociedade líquida, né, tem vários livros sobre isso. Sem perceber, nós herdamos o lado cartesiano, né, dessa nossa cultura racionalista, né, onde o coração perde lugar. A gente fica querendo tanta resposta lógica para tudo, né? Especialmente para assuntos de fé, que a gente acaba se afastando de Deus. Essa cultura racionalista, ela estaciona o nosso coração no plano desse sentimentalismo, né, sensorial, né? São esses sentimentos mais sensoriais, né, que podem sim nos atraiçoar, né? Por quê? Porque se a gente ficasse só nesse submundo, né, nessa superficialidade, né, dos sentimentos sensoriais, nos tornaríamos, né, simples robôs, certo? Então,
Ai, não, tô com vontade de comer sorvete. Então eu vou lá, tomo um balde de sorvete, né? Vai tudo no sensorial, né? Tô com vontade de xingar a minha vizinha, sentimentalismo, ela xinga a vizinha, né? Então, aí a gente vai se tornando, né, ou robôs ou animaizinhos, né? Exemplo, né? Isso que eu acabei de dizer. Quando tomamos uma decisão pautadas em um único sentimento, né? Numa raiva, numa paixão desordenada. Em seguida, notamos que aquela decisão foi equivocada. Aí sim que a gente passa a desconfiar do nosso coração. Tem um livro da Susana Tanara que ela escreve, o nome do livro é Vá Onde o Teu Coração Mandar. Aí você fala, ai, Susana, minha filha, e aí, se eu for onde meu coração manda, querida, você não tem noção aonde que eu vou parar, né? Estou perdida, né? E tem uma outra frase que é: onde está o teu tesouro, é ali que está o teu coração. Então, tentar colocar o nosso coração, gente, tentar fazer esse exercício de colocar o nosso coração nas coisas boas, né? Nas coisas que vêm de Deus. Por quê? Porque, no fundo, né, já que nós não somos robôs, como escreve o Papa Francisco, né, nós somos, cada uma de nós, né, nós somos o nosso coração, né? Corpo e alma, né? Onde o Espírito de Deus habita. Pensa, todas as vezes que a gente comunga, né, na missa, que nós somos mesmo o templo do Espírito Santo, né? Então, a gente tem que proteger esse coração com todas as nossas forças, né? Santo Agostinho, ele escreve uma coisa muito legal que esclarece um pouco mais esse assunto do coração, que é: você quer conhecer alguém, não pergunte o que ela pensa, pergunte o que ela ama. Ai, dica aí para solteiras. Você quer conhecer alguém, não pergunte o que ela pensa, pergunte o que ela ama. Por quê? Porque nós, né, nos transformamos naquilo que amamos. Aí já é São João da Cruz citando aqui, né, aspas. Nos transformamos naquilo que amamos. Então, gente, quanto mais a gente amar a Deus, né, através da oração, através de obras, através dos sacramentos, quanto mais nos aproximarmos de Jesus Cristo, mais nós iremos nos identificar com eles. Por que os santos são santos? Porque eles lutaram em vida, né, para se parecerem cada vez mais com Jesus Cristo, Então, o que é que nos move? O que é que move o nosso coração, né? Se o que move o nosso coração é o amor a Deus, né? O meu peso maior que irá construir, onde eu irei construir, né, uma base sólida da minha vida, o meu peso maior, será o amor com A maiúsculo, que é o amor de Deus. Se a gente constrói as nossas vidas sob essa fundação profunda, sólida, resistente e amorosa, né, que é o amor ao próprio Deus, né, nós iremos carregar Deus onde a gente for, né, nas nossas vidas. A gente vai carregar Deus conosco no nosso coração no almoço de domingo. A gente vai carregar Deus no nosso coração numa discussão política muito calorosa. A gente não vai baixar o nível, a gente não vai xingar ninguém. A gente vai carregar o nosso coração repleto de Deus para o nosso ambiente de trabalho, né? A gente vai carregar o bom odor de Jesus Cristo, né? Onde a gente for, porque é isso que nos move, né? Essa é a nossa escolha. Aí São Tomás de Aquino escreve: o que move uma pessoa a amar é saber-se amados, é saber-se amado. Gente, nós somos filhas de Deus, né? Existe amor maior, né, do que o amor de um pai, né? O amor do pai, de uma mãe, já é um amor assim
espetacular. Agora, que as mães e os pais que estão aqui nos assistindo, agora imaginem vocês sabermos-nos amados, né, com amor infinito, amor misericordioso, amor infinitamente justo do próprio Deus. Né? É como se a gente, né, tivesse, a sensação que eu tenho é como se eu tivesse superpoderes, né? Então, isso vai saber-me amada pelo próprio Cristo, né, pelo próprio Deus, né, como diria São Tomás de Aquino, é o que irá me mover a amar ainda mais, né? Então, amor é correspondência, né? Então, amar os nossos filhos, né? E por correspondência, sermos amadas, e amar os nossos amigos, os nossos inimigos, os nossos maridos, os nossos todos, né? Amar, né? Ao não, aí o Papa escreve, né? Ao não se dar o verdadeiro sentido ao amor, sentido em caps lock aqui, desvaloriza-se também o agir e o falar. Por quê? Achei tão bonita essa parte, né? O Papa escreve, porque nós perdemos a poesia. Nós passaremos, né? Quando a gente perde a poesia, né? O que é a poesia? A Sou, que está fazendo aula de filosofia, né, Sou? Poesia é navegar num mar infinito, né? De belezas, de possibilidades, né? E o que esse racionalismo, né, quer fazer com a gente? Ele quer tornar esse nosso mar infinito, infinito. Né? É isso que o racionalismo tenta, né? Isso que essa sociedade líquida tenta fazer com cada uma de nós, né? Puxar para baixo para uma coisinha rasa, né? Ao invés de um oceano infinito, vai arrastar a gente para um laguinho bem michuruca, né? Aquele laguinho sem graça, né? Então, o que a gente tem que fazer simplesmente? A gente tem que simplesmente aceitar o amor de Deus no nosso coração. Aceitar a nossa condição de criaturas, né? Aceitar a nossa condição de filhas de Deus. Né? Isso é um presente, né? Um privilégio, né? E Deus não cabe na nossa cabeça, né? Deus não cabe na nossa razão, né? Pode perguntar para o maior teólogo, explica Deus, né? Não tem como, né? Deus não cabe, a nossa cabecinha não tem essa capacidade, né? Mas Deus cabe no nosso coração. A gente vai amar a Deus, conhecer a Deus, buscar a Deus através do amor, amando através das nossas obras, das nossas escolhas, né? Por quê? Porque Deus é o próprio amor. Aí vocês já estão imaginando como é que eu escrevi amor. Aí os garranchos. O amor, o próprio amor. Escreve amor bem grandão. O Papa Francisco, ele cita também o algoritmo da inteligência artificial, né? Vocês usam, né? Eu uso diretão, né? Inteligência artificial, adoro. Para mim é uma bengala que ajuda aí a completar e a apoiar os nossos defeitos e tudo mais. Eu acho uma super ferramenta. Mas, né, a gente não pode viver de inteligência artificial, né? Inteligência artificial, o algoritmo da inteligência artificial revela que o modo de funcionar da nossa inteligência. Se vocês já conversaram com o ChatGPT, já pediram conselho para o ChatGPT, já bateram papo, tem gente que faz terapia com o ChatGPT, tem gente que fica amiga mesmo, né? Bate papo, altos papos, altos conselhos, conselhos profissionais, pede para revisar texto, pede como falar com tal pessoa, e muitas vezes funciona, né? Esse algoritmo, né, que a gente fica estupefada, assim, nossa, como que ele deu essa resposta tão maravilhosa? Isso prova, né, que o algoritmo da inteligência artificial revela que o modo de funcionar da nossa inteligência e da nossa vontade são muito padronizáveis. O Matheus, meu marido, ele está
se especializando, né, em psicanálise. E ele comentou comigo em uma das aulas sobre isso, né? Uma das aulas que ele fez, né? O quanto a nossa inteligência e a nossa vontade são padronizáveis. Tanto é que dá para colocar a nossa inteligência e a nossa vontade, especialmente, inclusive, num código de computador, né? Você vai achar. Teve até casos já, né, no mundo inteiro de rapazes que se apaixonaram pela inteligência artificial, tem vários cases, aí depois a gente pode ver isso. Mas quem só vive com essa casquinha da razão, simplesmente repetindo processos, criando coisas, né? Ai, minha tese de doutorado, você bota lá meia dúzia de coisas e o ChatGPT, né, a inteligência artificial faz para você, né? Ah, eu tenho que criar um projeto de vídeo, bota lá que a inteligência artificial faz para você, né? Então, se a gente vivesse só nessa casquinha, né, dos códigos de um computador, né, nós estaríamos muito limitadas. Por quê? Porque a inteligência artificial faz tudo o que podemos fazer, exceto o que a inteligência artificial é incapaz de fazer, né? Nem o Elon Musk, né, jamais vai criar uma inteligência artificial capaz de amar, capaz de ter um coração. Quem é capaz de amar, né, com o coração? Amar, se entregar, sofrer, se doar. Quem que é capaz de tudo isso? Somente nós, os seres humanos. Somente nós, filhas de Deus. Por quê? Porque o coração é onde reside a nossa memória afetiva. Eu vou dar um exemplo bem básico para vocês. Vamos supor que eu mostre um filme, né, para a inteligência artificial de um cortador de grama cortando grama. É um exemplo bem pessoal meu, tá? Um cortador de grama, um rapaz cortando grama. O que o chat GPT, a inteligência artificial, iria descrever? Ah, é um rapaz alto, baixo, camisa vermelha, cortando grama, tal, tal. O que eu, Bia, descreveria? A recordação da minha infância. O cheiro de grama cortada, para mim, cada uma de vocês deve ter alguma coisa que dá um clique no coração que vocês iriam, o cheiro, né, de alguma comidinha de alguma avó, né? Por quê, né? Porque o nosso coração é a sede da nossa memória afetiva, né? O amor, né, a sede da nossa memória afetiva está no nosso coração, está no peito e não na cabeça. Gente, está difícil para danar isso aqui, né? Se vocês quiserem me interromper, e ó, eu vou ultrapassar o tempo e não me xinguem, tá bom? O coração faz a síntese, né? Para o Papa Francisco, ele escreve isso, já vou ler. Ele faz a síntese, ele integra tudo. Então, para o ChatGPT era só um gramado com um rapaz vestido, sei lá de que cor, camisa listrada, cortando grama, né? E eu sinto aquele cheiro daquele gramado, eu vejo essa imagem, eu lembro da minha família, eu lembro da chácara que eu morava em Ribeirão Preto, né? E que naquele lugar, né, naquele coração daquela família, ali morava Jesus também. Então, no ponto número 8 dessa carta do Papa, o Papa fala, né, que esse coração, sobre o coração enamorado de Deus, em vez de procurar uma satisfação superficial e de representar um papel diante dos outros, é melhor deixar que surjam perguntas decisivas. Quem realmente eu sou? O que é que eu procuro? Que sentido quero dar à minha vida, às minhas escolhas e ações? Por que a razão? Para que fim estou nesse mundo? Como vou querer avaliar a minha existência quando ela terminar? A única certeza que a gente tem nessa vida é que um dia a gente vai morrer, gente. Então,
Então, qual o sentido da nossa vida, né? Que sentido quero dar a tudo o que vivo, né? O que vivo no dia de hoje, o que vou viver amanhã, o que vivi ontem. Quem quero ser perante as outras pessoas? Quem sou eu diante de Deus? Essas perguntas são as perguntas que nos conduzem ao nosso coração. Então, esse coração enamorado de Deus é capaz de unificar e harmonizar a própria história pessoal. A nossa história, gente, se qualquer uma de nós aqui fosse escrever uma biografia, a nossa história parece ser dividida assim, em 1000 pedaços, né? Que são as nossas lembranças e tudo mais. Mas na qual tudo pode adquirir um sentido, especialmente um sentido sobrenatural. Como que a gente vai adquirir sentido, a gente vai introduzir sentido sobrenatural na nossa história? Quando o nosso coração descobrir a verdade, em caps lock de novo, através do Espírito Santo. Recorda e transforma todas as coisas, nos escreve o Papa Francisco, né? Recorda e transforma todas as coisas. Curar o próprio coração é dar um sentido redentor às nossas memórias. O que a gente tem que fazer com os nossos pequenos traumas, com os pecados que nós cometemos? Como que a gente tem que curar esse coração, né? Através da oração, pedir perdão para Deus, agendar uma boa confissão, né? É na oração que a gente cura o coração. Você vê, quando você faz oração, você vê e sente Jesus te protegendo. Você vê e sente Jesus te amando. Você vê e você sente Jesus transformando aquele mal, né, que morava em você em um bem. Poesia e amor, continua o Papa Francisco, são necessários para salvar o ser humano. Jesus é um poema de Deus. Olha que coisa mais linda! Um poema humano e divino. Foi ele quem narrou o próprio Pai. Foi Jesus quem narrou o próprio Deus. Então, a gente tem que pedir muitas luzes para Nossa Senhora, né? Porque a gente é um bando, a nossa história é um bando de caco de vidro quebradinho, né? Com várias nuances, com várias cores, com várias tonalidades, né? Cores bonitas e cores feias. E a gente tem que pedir luzes para Nossa Senhora para transformar a nossa vida num vitral belíssimo, né? Como que a gente transforma os caquinhos da nossa vida num vitral belíssimo? Transformando os nossos erros em acertos, né? Não desistir, contar com a ajuda de Deus. A interioridade é ato e esfera do coração. O que significa que a interioridade é ato e esfera do coração, né? Transformar o ordinário em extraordinário. Sorrir de uma piada, né? Cuidar do passarinho que caiu do ninho. Quando a gente era criancinha, a gente tinha o coração tão bonzinho, né? A gente queria cuidar dos animaizinhos, né? Ganhava uma flor, né? Quem aqui é mãe que ganhou uma flor da filha, do filho, guardou no livro, e a flor está lá até hoje. Né? Essas ternuras, né, são próprias de um coração que sabe amar. Essa capacidade de maravilhar-se com os dons de Deus. Essa é uma técnica da filosofia também, né, Sol? A Sol já estudou isso. E depois pedir muitas luzes para Nossa Senhora, né, para a gente aperfeiçoar a nossa relação não só com Deus, mas também com o próximo. Coração fala ao coração. Jesus, me ajude a conhecer o coração das outras pessoas. Sem coração, sem preconceitos, sem julgamentos. Me ensina a amar com o teu coração, pois Deus é amor.
Então, para finalizar, gente, eu vou ler um último ponto aqui do Papa Francisco, a gente está atrasada, já peço desculpas, que é o coração que une os fragmentos. Olha que coisa mais linda. Ao mesmo tempo, é o ponto 17, escreve o Papa Francisco, ao mesmo tempo, o coração torna possível qualquer vínculo autêntico, porque uma relação que não é construída com o coração não pode ultrapassar a fragmentação do individualismo. Restariam apenas duas mônadas. Daqui a pouco eu explico o que é mônada, que eu tive que pesquisar. Restariam apenas duas mônadas que se justapõem, mas não se ligam verdadeiramente. Uma sociedade cada vez mais dominada pelo narcisismo e pela autorreferencialidade é uma sociedade anti-coração. E, por fim, chega-se à perda do desejo, porque o outro desaparece do horizonte e nos fechamos no nosso egoísmo, sem capacidade para relações saudáveis. Como resultado, tornamo-nos incapazes de acolher a Deus, como diria o filósofo Heidegger. Falei certo? Heidegger. Para receber o divino, é preciso construir uma casa de hóspedes. Mônadas, gente, que o Papa escreve aqui, são como átomos espirituais, né, que agem por si só, sem influência de fora. Né? O Papa se refere, quando ele escreve esses mônadas que não se fundem, né, que não se unem, se referem a pessoas egoístas, a pessoas que se isolam, né, porque querem se isolar, né, fechadas em si mesmas, né, não se relacionam com profundidade. O Papa faz aqui uma crítica ao individualismo moderno, que é a nascente do narcisismo. Né? O narcisista é aquele que é incapaz de amar. Então, vamos pedir agora, para finalizar, a Nossa Senhora que nos ajude, né, a crescer nessa capacidade de amar, que a gente siga aí o conselho do filósofo Heidegger, né, para acolher o divino é preciso construir uma casa de hóspedes, né, que o nosso coração tenha uma casa de hóspedes gigantesca que caiba todas as pessoas. Então, para finalizar, nós os damos graças, Deus onipotente, por todos os vossos benefícios, vós viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos dê a sua paz, a vida eterna. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou parar a gravação para vocês poderem fazer as perguntas. Parar.